Então, dando início aqui a esse primeiro mapa mental sobre a crítica da razão pura, né? Eu pretendo fazer uma complementação aos meus estudos e fazer um detalhamento sobre os principais tópicos que eu estudei até o momento, né? Então, a crítica da razão pura, né? Ela é uma das obras mais famosas de Kant, né? Kant, que foi um importante pensador iluminista do século XVIII. E nessa crítica da razão pura, Kant vai trazer as bases para o entendimento da razão, né? Para o conhecimento, na verdade, né? Ele inaugura um tópico da filosofia muito importante, que é a epistemologia, né? Epistemologia que vem de entender ou estudar, né? O conhecimento. Então, nesse livro, ele vai trazer as bases para o entendimento do conhecimento, né? Porque a pergunta central é: por que eu sei, né? Então, o que é que faz eu saber, né? E aí Kant tem esse desafio. Em A Crítica da Razão Pura, inicialmente, na primeira introdução, né, do livro, ele começa a elucidar os juízos, certo? E ele divide juízos em dois subtópicos. Seriam os juízos analíticos e os juízos sintéticos, certo? Então, o que viria a ser juízos, né? Juízos analíticos e juízos sintéticos. Quando a gente está estudando português, a gente estuda a estruturação, né? Quando você está estudando análise sintática em português, você estuda a estruturação de uma frase, né? De uma oração. Então, você tem um sujeito e um predicado. O sujeito, geralmente, é quem executa a ação. E o predicado se refere diretamente ao sujeito, né? É uma complementação do sujeito. E aí, quando você está fazendo uma análise sintática, esse predicado ele pode ter inúmeros componentes ali, né? Diferentes componentes, na verdade, que vão caracterizar aquele predicado, né? Que está, a seu modo, sendo uma complementação do sujeito. Então, quando Kant inicia a crítica da razão pura, e ele vai falar de juízos e subdivide juízos em analíticos e sintéticos, ele fala que o juízo analítico, né? Ele fala que num juízo analítico, na verdade, o predicado já está contido no sujeito. O predicado está contido no sujeito. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que num juízo analítico, o predicado ele vai apenas explicitar, ou melhor, detalhar o que já está previsto ou que já estava implícito no conceito de sujeito. Então, no caso dos juízos analíticos, o predicado que já está contido no sujeito e ele só vem para trazer uma elucidação ou um esclarecimento do que já estava implícito, ele não acrescenta um novo conhecimento, não acrescenta um novo conhecimento, certo? Não acrescenta um novo conhecimento e, nesse caso, não depende de uma experiência para ser validado. Então, se ele não acrescenta conhecimento, ele não depende também de experiência para ser validado. Ele está apenas esclarecendo um tópico que já está previsto no sujeito. Isso no juízo analítico, né? E aí ele leva em conta alguns princípios que devem ser respeitados, né? Como o princípio da não contradição, né? Tem que ser também necessário e universal. E, mais uma vez, ele afirma que não amplia o conhecimento e apenas esclarece. E no caso dos juízos sintéticos, né? Ele fala que o predicado não está contido, o predicado não
está contido no sujeito. Então, eu posso afirmar que trata-se de uma nova informação. Então, trata-se de uma nova informação. Se trata de uma nova informação, né, se acrescenta alguma coisa a um conceito que foi dado, esse juízo, ele não advém apenas de uma análise lógica, mas ele exige experiência. Como ele exige experiência, então ele pode ser subdividido em a posteriori ou pode ser também a priori, certo? No caso do a posteriori, é algo que você está verificando posteriormente. Então, vamos lá. A gente tem um juízo sintético em que o meu predicado, né, em que a minha complementação do sujeito não está contida neste sujeito. Então, eu estou falando de uma informação nova. Eu necessito, então, de uma experiência para validar aquela informação. Então, eu estou falando de uma situação que é a posteriori, né? Porque a posteriori vem de posterior. Então, eu preciso experimentar. Então, quando você está falando empiricamente, né, você precisa experimentar para verificar se aquela informação é realmente condizente com o que está sendo dito, né? Então, é experimental. No caso do a priori, né, ele não necessita, no caso, não seria aqui nesse tópico. Está ainda falando sobre juízo sintético, porém, não exige experiência no caso desse juízo sintético. Ele veria em sintético a priori. A princípio pode parecer confuso, mas aí Kant vai explicar. Nos casos dos analíticos, está contido no sujeito e não exige experiência. No caso dos sintéticos, não está contido no sujeito. Quando trata-se de uma informação nova e exige experiência, eu estou falando de um juízo sintético a posteriori. Mas quando eu falo de um juízo sintético a priori, ele está ampliando o conhecimento e não depende, porém, né, amplia o conhecimento, mas não depende de experiência. É uma exceção. E aí, nesse caso, ele vai usar a matemática como um exemplo, né? Por exemplo, 7 mais 2 é igual a 12. 7 mais 5 é igual a 12. Então, neste tópico aqui, não precisamos de uma experiência prévia para chegar a esta conclusão de que 7 mais 2 é igual, 7 mais 5 é igual a 12. Porém, eu também não tenho como experimentar, eu não tenho como fazer uma experiência para dizer que 7 mais 5 é 12, porque 7 mais 5 é igual a 12, é como é que se diz? É uma dedução lógica, né? E eu também posso observar que 7 mais 5 não está contido nesse sujeito que o resultado é 12, né? Não está contido dentro do sujeito que o resultado é 12. Eu também não tenho como explicitar no meu predicado, que no caso seria 12, que 7 mais 5 é igual a 12. Então, vocês podem observar que temos sim uma nova informação. Então, trata-se de um juízo sintético, porque está ampliando o conhecimento, mas eu não posso experimentar. Então, eu posso dizer que é um sintético a priori. E é a partir dessa dedução lógica que vem da nossa própria razão, né, que ele fala da possibilidade do conhecimento humano, certo? Que ele vai depender justamente o nosso conhecimento humano desses construtos ou desses juízos a priori. Então, depende dos juízos a priori. Então, eu vou dar uma pausa aqui, mas depois eu vou continuar esse mesmo mapa mental
e explicar os outros tópicos à medida que eu for estudando e lendo o livro.